agradecendo a Deus por essa oportunidade gloriosa, agradecendo também ao Ministério que mais uma vez confiou em dar essa oportunidade de falar da palavra do Senhor. Nada mais do que a palavra de Deus. Ela testifica dela mesma que ela salva, cura e liberta e batiza com o Espírito Santo. Eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Quando a irmã teve a oportunidade de ela foi no capítulo 13, passou bem próximo, 3,16. Capítulo 4 do Evangelho de João. Quem está escolhendo a Bíblia aqui? Por favor, te peço, cara. Tentando manter a Bíblia com folha parada, mas o vento está escolhendo. Amém? Evangelho de João, capítulo 4. Glória. Capítulo 4, versículo somente 3. Amém? Aleluia, glória a Deus. Obrigado. Evangelho, capítulo 4, versículo 3. Versículo 3 e 4. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Repita comigo, por favor, versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Só mais uma vez. E era necessário passar por Samaria. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento. Em nome de Jesus. Desocupe as suas mãos e dê a melhor salva de palmas. Ela é rica, ela é eficaz, mais importante que qualquer espada de 2 gumes. E ela é poderosa, como já foi dito, para salvar, curar e libertar. Quero confessar aos irmãos que essa semana foi uma semana muito difícil. Para mim, ela foi uma semana muito difícil, de muita batalha espiritual. Batalha espiritual. Nós somos seres humanos. Vivemos uma vida espiritual, mas também vivemos a nossa vida secular. E na nossa vida secular, nós passamos por muitas batalhas espirituais. É por isso que eu me alegro, porque Paulo deixou bem claro aos Efésios, capítulo 6, para que nós viéssemos revestir de todo o poder de Deus, ou de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes contra todas as astúcias e ciladas do diabo. Porque a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, mas sim contra todas as potestades que estão nas hostes celestiais da maldade. Então eu me alegro, porque nos momentos das nossas adversidades, as batalhas espirituais que nós vivemos, passamos, precisamos entender que é um momento propício para nós nos revestirmos da armadura de Deus. Porque se não se revestir da armadura de Deus, amado, é passos para trás. Volta, desanima, para, estaciona e fica ali como os discípulos de Cristo ficaram no barco, preocupados, assombrados com o vento que estava ali assoprando. E essa semana foi uma semana muito difícil. Ontem eu estava falando para a Denise, não entra nada na minha mente, não está entrando, eu leio, escolho a Bíblia para um lado, para o outro, mas não está entrando nada que possa me convencer da palavra de Deus para levá-la. Mas só que eu acho interessante que eu estava com uma preocupação de que eu viesse me convencer com a palavra. Eu queria entender que era aquela palavra que eu queria trazer, mas não é a que Deus quer falar. Eu comecei a entender isso, foi hoje na tarde. Eu fui entender isso no finalzinho, quase da tarde. E é Deus que tem que falar, é Deus que fala. Imaginar se fôssemos nós. Então esse texto aqui, ele é um texto que ele tem um contexto histórico que precisamos analisar bem para entender um dos maiores motivos que Cristo teve de passar por Samaria, a necessidade de passar por Samaria. Se nós não buscarmos o contexto dessa necessidade que Cristo teve de passar por Samaria, vamos ler o
somente no texto, e vamos chegar ao final do texto, não vamos entender essa necessidade. Observa se todos nós aqui sabemos, todos os irmãos que estão aqui são estudiosos da palavra de Deus, sabem muito bem que Jesus era um judeu. Samaritanos e judeus não se encontravam, não se davam, eles cortaram todos os laços, um com o outro, por questões teológicas do passado. Então esse texto aqui, ele vem falando claramente no primeiro versículo, que Jesus deixou a Judéia e foi para a Galiléia. Se eu e você pegarmos o mapa da trajetória de Jesus Cristo, ou do seu ministério, nós vamos ver Jesus Cristo, saindo da Terra Santa, e nós vamos encontrar Cristo aqui de alguma forma, deixando a Judéia e indo para a Galiléia. Quando você pega esse mapa e começa a construí-lo em sua mente, você vai ver que a Judéia, aqui que Cristo deixa e vai para a Galiléia, a Judéia ela ficava numa parte baixa e a Galiléia ficava numa parte de cima. Jesus ele deixa a Judéia da parte de baixo e vai para a Galiléia na parte de cima. E diz a palavra do Senhor que era necessário passar por Samaria. E é interessante que entre esses dois caminhos havia um outro caminho, mas era um caminho que nenhum judeu passava, porque era o caminho do meio. Judéia caminho Galiléia caminho da esquerda, Judéia caminho da direita e Samaria caminho do meio. Todo judeu que saía da Galiléia para a Judéia, da Judéia para a Galiléia, não passava pelo caminho do meio. Aí quando nós vemos João falando em sua palavra claramente para nós, que Jesus, olha bem amados, Jesus teve a necessidade de passar por Samaria. Estava no íntimo de Cristo, aleluia, Filho de Deus, o autor e consumador da nossa vida, uma necessidade de curar, salvar e libertar pessoas no seu ministério. Talvez alguém poderia questionar com Cristo acerca da necessidade que ele teve de ir para Samaria, mas estava incluído em teu coração o desejo de ir a Samaria. Mas o que Cristo ia fazer em Samaria, sendo ele judeu, sabedor que iria ser rejeitado pelos judeus? Estava lá, aleluia, na beira da fonte de Jacó, no poço da herdade de Jacó, uma mulher samaritana, aleluia, uma mulher dissoluta, uma mulher que vivia uma vida progressiva no pecado, vivia uma vida distanciada do entendimento e da compreensão da palavra de Deus, ou dos ensinamentos que ela poderia ter e não aproveitou a ter. A Bíblia diz que Jesus ele chega a essa idade do poço de Jacó, e se você ler o versículo 5, você vai ver que uma mulher da cidade de Samaria, lá chamada Sicar, ela estava junto à herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. No versículo 6 é interessante que fala assim: e estava ali a fonte de Jacó, Jesus, já cansado da sua trajetória, da sua caminhada, despede os discípulos para ir à cidade para encontrar alimento, e por volta, que a Bíblia diz aqui, que já era quase a hora sexta, que é meio-dia, a mulher samaritana, ela vem com o seu cântaro para tirar a água do poço que foi deixado, diz ela, pelo nosso pai Jacó. Glória a Deus. E é interessante que ali, amados irmãos, acontece dois diálogos mais lindos e belos entre Cristo e um pecador. Eu estava lendo a Bíblia esses dias sobre Cristo conversando com pecadores. E esse é mais um que eu classifico como um dos diálogos mais lindos. Porque aqui você vê, quando eu começar a falar disso, você vai ver que Cristo aqui, em alguns momentos, essa mulher se intitula ela conhecedora de tudo. A melhor. E aquele diálogo que Cristo teve, foi um diálogo tão rápido, mas que resolutivo,
com Dimas? Quando Dimas estava ali do seu lado, crucificado, sendo ele crucificado. Entendeu, Dimas, que ele estava ali por merecedor dos seus atos. Cristo estava ali não merecedor de atos errados nunca ele cometeu. E aquele diálogo que Cristo teve tão rápido com Dimas, deu a condição de Dimas receber salvação. Quando ele falou, ainda hoje estará comigo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Diálogo rápido, mas que resultou em salvação. Só que esse diálogo aqui, quem procura o diálogo, quem inicia o diálogo, é Jesus, não é a mulher samaritana. Você observa que eles, pelo fato dos costumes que eles tinham, de maneira nenhuma, aquela mulher, quando olhasse para Cristo, visse ele com o vestimento de um judeu, com o comportamento de um judeu, com o andar do judeu, certamente aquela mulher não iria de maneira nenhuma puxar assunto com Cristo, porque era o costume deles naquela ocasião. Só que Jesus Cristo, aleluia, para salvar a alma, ele quebra protocolo. Ele quebra protocolo. Jesus Cristo, para salvar uma pessoa, ele dispersa tudo, ou seja, ele dispersava naquela ocasião todos os seus afazeres para ir de encontro àquela alma. Aleluia. Lembra quando deram a anúncio a ele? Olha, Cristo, Jesus, Lázaro morreu. É bem de fato que Jesus Cristo não foi imediatamente quando lhe deram a notícia. Ele ainda ficou mais 2 dias sem ir até o encontro de Lázaro. Só que é interessante, ele foi ao 3º dia, porque era a hora dele ir, o momento dele ir, o momento de Lázaro receber a ressurreição, era o momento da glória de Deus ser revelada na vida de Lázaro para aquelas pessoas todas que estavam ali como espectadores. Eu tenho uma plena certeza que muitas pessoas ali estavam apenas como espectador para ver alguma coisa acontecer, mas o meu Cristo, o seu Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele quebra protocolo, ele não vai fazer espetáculo, ele não vai fazer nada a não ser levar a palavra de salvação, de cura e libertação, e ressurreição foi o que ele fez. Glória a Deus. Jesus Cristo, aqui, ele inicia o diálogo com esta mulher. Versículo 7 diz que veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, Jesus diz para ela, dai-me de beber. Assunto já iniciado pelo próprio Cristo. Dai-me de beber. Jesus puxa esse assunto, porque seus discípulos tinham ido ao alimento. Agora eu quero te convidar antes de eu entrar no versículo 9, para você ir comigo no livro de Deuteronômio, para nós entendermos um pouco sobre esse diálogo aqui de Cristo com a mulher samaritana, sendo ele judeu e ela uma samaritana. Livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 11. E perdoe se eu tropeçar em algumas palavras aqui, porque eu deixei meu óculos em casa. Eu vou me esforçar para conseguir encontrar as palavras aqui. Versículo 11, do capítulo 27, Deuteronômio diz assim: E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim. Observa bem que Jesus está dando uma ordem para o povo de Israel, para Moisés, que o povo deveria se concentrar no monte Gerizim para abençoarem o povo, para abençoarem o povo, que era da tribo de Simeão, Levi, e Judá, Isacar, e José e Benjamim. No capítulo 28, versículos 1 diz assim, preste bem atenção, amados irmãos, para nós entendermos essa questão teológica gravíssima que havia entre os samaritanos. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus
que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais. E a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amacedoura. Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares o mandamento do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão, e esses serão chamados pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais. Aleluia! E no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro. O Senhor, aleluia, o céu para te dar chuvas, a terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, se só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres o mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Aleluia. Glória a Deus. O povo de Deus, ele herdar a terra prometida. E o lugar que Deus manda que eles se encontrem para ali serem adoradores era no Monte Gerizim. Observa bem, no Monte Gerizim. E a Bíblia diz que toda aquela adoração daria a eles todos esses benefícios que nós lemos aqui. Bendito será a entrada, bendito será a saída. Senhor te porá por cauda e não por cabeça. Abençoará o teu gado. E todas essas promessas de bênção que Deus estava mostrando para o povo que eles iriam herdar essas promessas. Passado o tempo, como tudo passa, a Bíblia diz lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que Salomão resolve edificar o templo. Amados, fala comigo o templo. É a casa do Senhor. Casa do Senhor. Já não é o Monte Gerizim, é a casa do Senhor. Glória a Deus. Observa bem, Deus reúne o teu povo, olha, quando tu entrares na terra prometida, vocês irão ser adoradores, e eu escolhi um dos montes para adorar-me, que era o Monte Gerizim. O tempo passou, o tempo se passou, Salomão resolve edificar a casa do Senhor, construir um templo para a adoração a Deus. Todo tipo de ouro, toda a formosura, tudo aquilo que era de riqueza daquela ocasião foi usado para ser colocado naqueles templos. E diz a Bíblia Sagrada no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que o Senhor, quando começou toda aquela adoração a Ele, a Shekinah do Senhor desceu naquela casa. Glória a Deus. Aleluia. Não era no monte. Aleluia. Desceu sobre aquela casa. E diz a Bíblia Sagrada que todos que estavam ali dentro, Aleluia, eles foram impactados pelo poder de Deus. Não no monte, mas sim na casa. Diz a Bíblia Sagrada que até os que estavam lá fora, quando começou o mover da Shekinah, o poder de Deus se manifestando naquela casa. Não mais no Monte Gerizim, mas sim dentro do templo, na casa do Senhor. A Bíblia fala que todos dobraram os seus joelhos
Aleluia. Quando os samaritanos ouviram dizer que a Shekinah do Senhor lá em Jerusalém desceu no templo, eles ficaram mirados, porque Deus havia feito uma promessa que o Senhor ia se manifestar, dando a eles todos esses benefícios do Monte Gerizim. Foi isso que foi dito? Agora eles estavam irados, mas muito irados. É tipo assim, eu não estou entendendo nada. Glória a Deus Deus. desce lá, desce aqui, desce, não desce lá. Está entendendo o mistério? Eu não quero entrar muito nisso não, tá? Eu só estou dando uma barriga. Não me cabe mais essas coisas não, irmão. Eu já estou cansado disso. Eu já não cansei disso. Eu quero pegar a palavra de Deus. Está errado? Procura se consertar com Deus. Está falando abobrinha? Procura se ter mais entendimento para não falar abobrinha. Não quero mais essas coisas, não quero falar a palavra de Deus. É como se fosse assim, ó. Lá fala, tem não fala, os samaritanos ficaram irritados com isso. E cortaram toda a sua aliança, todas as suas aproximações, não tinham mais vínculo nenhum samaritano e judeus, por causa dessa questão teológica. E é interessante que até no tempo de hoje tem isso. Até no tempo de hoje tem isso. Mas eu quero te anunciar uma coisa aqui nessa noite. Você hoje tem a casa. Você hoje tem a igreja. Você tem um templo. E Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em Glória a verdade. Deus. Aleluia. Que seja no monte, que seja no templo. Nós precisamos ser adoradores. E adoradores em espírito e verdade. Aleluia. No versículo 9 do capítulo 4 diz depois a mulher samaritana, como sendo tu, olha bem, ela era uma samaritana, como sendo tu, olha a palavra, a forma que ela se dirige a Cristo, porque quando ela chega, ela vê um judeu, quando ela se aproxima do poço, ela automaticamente ela não vê uma pessoa a não ser um judeu. E era costume os judeus não se comunicar com os samaritanos e samaritanos com os judeus. É interessante que quem puxa o diálogo ali é o judeu, mas não era um judeu qualquer. Aleluia. Aleluia. Era Jesus, amado. Aleluia. A necessidade de Jesus chegar até aquele poço não foi para beber água, foi para dar a água. Mas não a água que aquela mulher samaritana iria voltar novamente por volta de meio-dia para levar para a sua casa no canto, tomar, beber e voltar a descer. Jesus quis dar a ela a água que jorra da fonte da vida eterna, amados irmãos, aleluia. Jesus quer qualquer protocolo para levar e anunciar a palavra da salvação. Quem tem isso, diga glórias a Deus. Glória a Deus. Como pode Glória a Deus. judeuzinho? Aleluia. Ela fala Glória a assim, Deus. é Cristo. Como pode tu, judeus? Glória a Deus. Como pode tu, judeu, me pedes de beber a mim? Aí ela fala uma outra palavra, dizendo assim, que sou. Ela cresce. Ela coloca Jesus lá embaixo e cresce. Que sou samaritano. Jesus aceitou a humilhação. Ele aceitou a humilhação. Jesus desce ao pedestral, ela sobe e entre os dois ao diálogo. Aí Jesus, ela diz para Jesus, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Diz aqui a palavra, porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus, e os judeus nem com os samaritanos. No versículo 12, ela diz uma outra palavra para tentar uma forma de humilhar Jesus Cristo. Você observa que nesse diálogo aqui, Jesus está só deixando ela humilhada. Oh, aleluia. Jesus não rebate, Jesus não questiona, ele tem a palavra certa para a hora certa. O Espírito Santo de Deus, eu disse isso, se não me engano, essa semana, o Espírito Santo de Deus, ele não traz confusão. Tudo que ele nos mostra para revelar, para entregar a profecia e revelação, não deixa confusão na mente, porque ele é sábio, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele não traz palavras nenhuma que vai deixar a nossa mente confusa.
Ele é objetivo. O Espírito Santo de Deus, quando manifesta na igreja, ele não vai manifestar para causar intrigas e dissensões, mas sim para deixar a palavra certa e exata naquele momento. Aleluia. E ele não fica enchendo linguiça, não. Ele não fica fazendo piruetas, não. Ele entrega, o Espírito Santo de Deus fala, tem que falar, se destaca, sai e vai para assim abençoar outras vidas. O Espírito Santo de Deus, ele é sábio. Ele é sábio. É interessante que Jesus Cristo está deixando ela só humilhada. E ela continua, quando ela diz assim: és tu, no versículo 12, se quiserem acompanhar, és tu maior, aleluia, do que Jacó, o nosso pai, que nos deu um poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. Só que aqui já começa Jesus Cristo mostrar para ela, para aquela mulher, uma diferença. Jesus Cristo aqui, ele aceita todo tipo de humilhação. Se você quiser ver comigo, eu vou ler aqui. Jesus Cristo está sendo humilhado. Jesus Cristo aceita a humilhação, o afronto daquela mulher samaritana. Primeiro ela chama tu, depois ela diz eu. Agora ela fala, como podes tu? Se você olhar no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 2, falando aqui rápido, acerca da humilhação que Cristo passa com essa mulher. Eu estou tendo um pouco de dificuldade aqui para folhear a Bíblia, só que está vendo, tá indo, mas Deus está tendo controle, amém? Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: olha o que Cristo fala para esta mulher, como se ele estivesse falando para ela ao deixar-se ser humilhado. Eu até creio, não está escrito aqui, mas eu até creio que Jesus Cristo está esperando o momento certo, a hora certa. Amém. Para aquela mulher começar a olhar para ele com uma visão diferente. Aleluia. Olhando para Jesus, Glória. e não ver nele apenas um judeu, mas sim o Filho de Deus, o próprio Cristo encarnado, de forma humana ali na exatamente. Glória a Deus. Jesus fala da seguinte maneira, o apóstolo Paulo fala em Filipenses dizendo, capítulo 2, versículo 5 de Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento de Cristo? Aleluia. Ele teve no momento que ele se aproximou, que aquela mulher começou a afrontar o sentimento de humilhação, aleluia, que teve o próprio Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, aleluia, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, para, aleluia, toda a humilhação Jesus Cristo sofreu por aquela mulher, porque ele já tinha aprendido, ele já veio com todas as instruções de ser um homem que ia passar por humilhações, mas esperar o momento certo. Escuta uma coisa que Deus está mandando falar aqui nessa noite. Se você está passando por um processo desse, um sentimento de humilhação por uma outra parte, seja qual for a área da sua vida, espere o momento certo. Aleluia. E creio eu que pode ser dessa forma que Deus está querendo mudar a sua história. Glória. Deus está provavelmente permitindo essa humilhação somente para o nome dele ser glorificado. Deus permitiu toda a humilhação que aquela mulher samaritana exerceu sobre ele, simplesmente para o nome de Deus ser glorificado, porque você já conhece o desfecho dessa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor foi humilhado. O versículo 13. Aleluia. No versículo 12 ela humilha Cristo.
humilhando o mestre. Só chicoteando o mestre. Ele nem mais, quietinho. No versículo 15. No versículo 13. Jesus agora, ele se manifesta. Jesus, ele entra em ação. E eu vou te dizer uma coisa. Quando ele entra na guerra, ele não perde. Aleluia. É por isso que muitas das vezes o Senhor permite algumas provações na nossa vida para ver até onde vai a nossa fé. Você sabia disso? Ele vai permitindo, vai dando corda, até mesmo para ver até onde vai a nossa fé. Ou nós mesmos, através dessa aprovação, aprimorar a nossa fé. É verdade. Porque no meio das provações, no meio das lutas, da batalha, é que vem em nós a necessidade de buscar mais. Aleluia. De se colocar mais em Cristo. Se apresentar mais para Ele. E eu creio que Ele permite. O apóstolo Paulo não diz que não sobreveio provações maiores do que a que nós possamos suportar. Por certo, o Senhor nos dará o escape. O escape Ele vai dar. No momento que Ele está vendo que nós não vamos suportar mais. Sabe qual é esse momento? É quando você está buscando, e parece que as coisas não estão dando certo. E Deus está permitindo, para ver até onde você vai suportar. Por fim, Ele vê que você não vai suportar, porque somos humanos. Aí Ele dá o escape. Ele envia a provisão. Ele envia o socorro. Lembra de Israel, diante do Mar Vermelho? Desespero, preocupação, frente ao Mar Vermelho, atrás Faraó com seus exércitos cavaleiros. Um lado não tinha como ir para os lados, que eram montanhas. Só tinha o Mar Vermelho de frente. Deus estava vendo tudo aquilo. E quando Deus percebeu que aquele povo ia mais uma vez questionar e murmurar e desistir, Deus fala a Moisés: diga ao povo que marche. Aleluia. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Quanto mais a opressão das adversidades surgir na sua vida, muito mais Deus está preparando coisas maiores para ti. Basta você suportar, glória a Deus, entender que Deus está trabalhando. Aleluia. Eu poderia citar aqui alguns personagens da Bíblia que passaram por esses momentos de dificuldades na sua vida. Amém. Alguns até entenderam, outros não entenderam. Uns pediram a morte, outros continuam vivos, mas sem entender por que as coisas estavam acontecendo. Era simplesmente para o nome do Senhor ser glorificado. Imagina um homem chamado Elias. Um homem que a palavra diz que, segundo a sua palavra, ele ordenou que não chovesse em Samaria durante 6 anos e meio. É isso? Estou errado? Agora eu quero ver aí. 3 anos. 3 anos. 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio. Um homem que realizou inúmeros milagres. Agora, no momento da sua adversidade, quando ele recebe uma notícia de uma mulher chamada Jezabel. Só que Jezabel não era apenas uma mulher. Era uma mulher, sim, de muita influência. Uma mulher maligna. Uma mulher que controlava todo o sistema pagão, todo o sistema que não era religioso naquela ocasião em favor de Deus. Era uma mulher que tinha todo o controle de tudo e de todos. Glória a Deus, aleluia. Ele vai para o deserto. Deus é mais. E lá no deserto, ele pede a morte. Glória a Deus. Aleluia. Deus está deixando. Aleluia. Deus está deixando ele naquele momento de sofrimento. Quando Deus percebe que já não é mais hora de ele continuar naquela luta, naquela batalha, aquela hora de se levantar, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. O anjo do Senhor se aproximou de Elias, deitado, dormindo, mandou que ele se levantasse, ele se levantou e dormiu novamente, aleluia. E no deitar-se novamente, o anjo mais uma vez se manifestou, porque tudo tinha que acontecer para a honra e glória de Deus. Se manifestou mais uma vez e falou para ele: Elias, está vendo aqui? É uma botija de água, está vendo aqui? São pães cozidos, meu amado. Levanta, come e bebe, porque é muito comprido o teu caminho. Escuta, igreja, eu quero falar para acreditar em fé nesta noite. Eu estou em provações, passando por lutas e dificuldades. Você também está passando por lutas e dificuldades, porque
luta, que eu me levanto e o inimigo diz para mim: vou batalhar contra você o tempo todo. Ele usa crente, ele usa ímpio, ele usa macumbeiro, ele usa católico, ele usa tudo quanto é coisa para tentar abater a minha fé. Mas eu estou aí. Deus. Ele usa tudo. Eu quero fazer uma pergunta aqui hoje para os irmãos. Quem é o mesmo episcopado? Quem dentre vós é o mesmo episcopado? Quem almeja ser um obreiro? É o episcopado. Quem almeja ser um pastor? Quem almeja ser um evangelista? Quem almeja ser um presbítero? Quem almeja uma missionária? Quem almeja ser uma diaconisa? Levanta a mãozinha para ver se você ouviu. Eu quero te dar uma notícia aqui. E eu não posso ser mentiroso nessa notícia. Você vai passar por lutas. Você vai passar por guerras. Você vai passar por afrontos. Até os seus vão se levantar contra o Senhor. Aleluia. Aí, mano, até os seus vão se levantar contra o Senhor. Simplesmente porque o tamanho da bênção que Deus tem para a sua vida é muito grande. Glória a Deus, aleluia. Deus quer te usar como atalaia nessa terra. Deus quer pegar um de nós, ou cada um de nós, fazemos baluarte nessa terra, para a glória dele se manifestar. É verdade. É verdade. No dia da minha consagração, eu fugi um pouquinho do texto, eu já estou quase terminando. No dia da minha consagração, houve um concílio pastoral ali, e um pastor, ele tinha, na época ele estava com 65 anos de idade, o nome dele era pastor João, um homem íntegro, fiel a Deus, conhecedor da grandeza que Deus tinha sempre para fazer. Ele chegou para mim e falou assim: evangelista Carlos, ele foi o que veio falar comigo pelo culto. Evangelista Carlos, a consagração do Senhor é amanhã. Até meia-noite dá tempo do Senhor desistir. Ele falou isso para mim. Interessante que os outros irmãos que passaram no concílio foram perguntas, foram ali questionados acerca do ministério. A minha foi diferente. O homem só falou isso para mim. Ele falou isso para mim. Aí eu virei para ele e falei: amém, pastor. Eu tenho a resposta para o senhor. Pastor, eu estou bem certo do que o que me chamou é fiel para cumprir a chamada. Aleluia! Porque não sou eu que vou ter que lutar, pastor. É o Senhor que pelejará por mim. Basta eu me manter firme e fiel diante dele. É interessante isso. É interessante isso. Jesus Cristo aqui, ele passou por todas as humilhações diante dessa mulher samaritana, mas ele soube se comportar para se manifestar na hora certa. E eu quero terminar com essa palavra, que eu vou passar um pouquinho mais nela aqui para terminar os últimos versículos. Eu vou falar alguns versículos isolados aqui, ou isolados não, salteados, dizendo, no versículo 13, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, aleluia. Mas aqueles, agora é Cristo sai do pedestal, sai de baixo, lá de baixo, sobe agora, quem tem que descer é a mulher samaritana. Aí ele começa a dizer, Jesus respondeu a ele e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, aleluia, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se parar nele uma fonte da água viva que jorra, aleluia, para a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Jesus agora começa a mostrar quem ele é. A Bíblia diz que agora, no versículo 15, olha o que a mulher fala, escuta o que ela fala. Olha com a Bíblia. Disse-lhe a mulher: Senhor, mas antes não era tu? Antes não era o judeuzinho? Antes não era menor do que meu pai Jacó? Agora ela fala: Senhor. Aleluia. A conversão começa. A salvação começa a entrar na vida dessa mulher. Glória a Deus. Os olhos dela começam a ser abertos, porque ela tinha que entender que ela não estava diante de um judeu qualquer. Ela tinha que entender que ela estava diante de Jesus, que lá no João escreveu no capítulo 4, versículo 5, que era necessário ele passar por Samaria. Aleluia. Irmão, é necessário
salvo engano, que ele na sua morte, aleluias, na sua morte, ele sentado em sua sala, ele conta que ele viu as cadeiras se virando e a mesa se virando, e ele começou a ter visão horrorosas. E a sua empregada, vendo aquilo, ficou apavorada. Glória a Deus, aleluia. E ele disse que naquele momento da sua morte ali, Glória a Deus. ele, acredito eu, que ele começou a reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador, o Deus Todo-Poderoso. Aqui uma mulher samaritana, aleluia, que quando ela olha, não vê mais um judeuzinho, um qualquer um, mas um judeu, sim, filho de Deus, o autor e consumador. Os olhos dela se abrem, as escamas se abrem, e ela diz a palavra Senhor, e é com letra maiúscula. Senhor! Aleluia! Senhor! Aleluia! Dá-me de beber essa água. Porque eu não quero mais voltar a esse lugar. Aleluia! Dizer aqui nessa noite, eu estou terminando. Você vai sair daqui sem esse canto que você tem. Aquela mulher todo dia, por 12 horas da tarde, ela ia lá para aquele canto. E eu vou te dizer o que tinha dentro do canto daquela mulher. Ela ia entrar todos os dias, mas nesse momento aqui ela ia falar, Senhor! Aí Jesus agora aproveita, aleluia, e se manifesta. Disse-lhe Jesus, vai, chama lá, mulher, o seu marido. Aí ela fala, Senhor, aleluia. A mulher responde e diz, não tenho marido, aleluia. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, aleluia. Quando ela começa a dizer isso, eu já creio que ela já estava começando a beber da água que Jesus tinha dado para ela. No versículo 20, aleluia, diz assim, nossos pais o adoraram. Só que era um clamor de adorador inconsciente. Quando ela diz, nossos pais adoraram neste monte. Aqui ela está falando do Monte Gerizim, que os pais oravam, clamavam, adoravam. Jesus está falando da casa, do templo, do verdadeiro adorador, porque ela era uma adoradora sim, eles eram adorador, mas eram adoradores inconscientes, adorador que adorava o que apalpava, adorador que só adorava o que via. Mas eu e você não somos adoradores inconscientes, não. Nós somos adoradores que vivemos pela fé. Nós adoramos sim até o que nós não temos, mas é promessa de cura, é promessa de libertação, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção do espaço que se espera. Eu e você não somos mais adoradores inconscientes que só adoram o que toca, só adoram o que palpa. Eu adoro, aleluia, não vendo, mas eu continuo sendo adorador. Eu creio, aleluia, que por certo o meu Redentor se levantará ao meu favor. Você entendeu? Eu palpo esse copo, eu sei que tem água. Eu sei que tem água, mas eu vejo de forma inconsciente. Aleluia. Mas eu preciso também olhar para essa água e crer que ela pode ser para mim uma água da vida eterna. Aleluia! Foi isso que Cristo quis dizer para ela. Mulher tem que deixar de ser adoradora consciente. Seja uma adoradora em espírito e verdade. Estou terminando, segurei rápido, deixa eu concluir. Amém? Pode ficar embora que eu glória a Deus. Eu estou quase concluindo, né? Veja comigo o versículo 19. Quando ela diz assim, aleluia, disse-lhe Jesus, disse-lhe a mulher, o Senhor, vejo que és profeta, aleluia. Ela agora não vê mais Jesus como judeu, ela não vê Jesus somente como um Senhor, mas vê ele também como um profeta, porque ele falou para ela, vai, chama o seu marido, só esse não é o seu marido. Aí ela começa a entender que ela estava tendo diálogo, amado irmão, não era mais com nenhum tipo de judeu, a não ser o profeta dos profetas, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele, aleluia, que foi dispersado da glória, aquele que foi dito aqui nesta noite, que Deus deu a ele como seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha ter a vida eterna. Ela não estava falando com uma outra pessoa, a não ser Jesus, o autor e consumador. Ela não está consciente disso. A libertação começa a chegar na vida dessa mulher. Glória a Deus. No versículo 20, que eu falei do adorador inconsciente, no versículo 26, Jesus se apresenta. Eu quero terminar aqui.
Aleluia. Jesus Glória a agora, Deus. definitivamente, se você ler comigo no versículo 26, aleluia. Já estou terminando aqui. No versículo 26, disse-lhe Jesus, olha o que Jesus fala. Eu queria estar ali para ouvir. Ela não disse isso, mas eu queria estar ali. O meu desejo era ouvir Jesus. Aquela mulher falou assim: mas quem é você, afinal de contas? Meu Deus. Quem é você, afinal de contas? Eu nunca tive diante de uma pessoa como você. Porque realmente, ela nunca teve diante de uma pessoa como Cristo. Teve, provavelmente, passando distante de alguns outros judeus. Mas não teve a oportunidade de falar com o verdadeiro Filho de Deus. Jesus fala assim para ela. Jesus se apresenta para ela. É interessante aqui que Jesus dá um ensinamento muito interessante para nós. Quando eu chego em algum lugar, eu fico anunciando que eu sou pastor, que eu sou isso, só que eu fico na minha, eu quero estar no lugar certo. Eu fico na minha. Esse negócio comigo não. Eu quero. Eu sou, eu faço, tenho, dou. Não. E Jesus fez isso. Ele ficou o tempo todo sendo humilhado por ela. Porque deixou os olhos dela ver quem ele era. Deixa as pessoas te conhecerem pelo que você é. Pelo que você faz. Não diga o que você faz. Deixa ela ver o que você faz. Para ela te reconhecer quem você é. E disso? Ela disse assim, ó. Aí Jesus fala assim: disse-lhe Jesus, eu sou. Aleluia. Eu que falo. Primeiro ele disse-lhe, eu sou. Eu que falo contigo. Aleluia. Oh, meu Deus. Jesus se apresenta e começa a falar com ela. Mulher, aleluia. Entenda, mulher. Eu sou maior que Moisés. Aleluia. Ele começa a dar os atributos de um verdadeiro Deus. Eu sou maior que Moisés. Eu sou maior que Abraão. Eu sou a semente da mulher. O verbo encarnado. O rei dos reis é o quê? Senhor dos senhores. Príncipe da paz. Pai da eternidade. Príncipe e da paz. O fim, o alfa, o homem, o vencedor. O sobredor da morte. O esmagador da cabeça da serpente. O galardoador dos que me buscam. Aleluia. O perdoador de pecados. Ela, quem que é isso? O batizador com o Espírito Santo. Aleluia. Ela continua, mas quem que é isso? Eu sou a noiva. Aleluia. A noiva da igreja, mulher. Aleluia. Que veio aqui nesta hora de 12 horas nessa fonte de Jacó para te trazer a libertação, para te trazer a salvação, para te trazer a cura da alma, porque aquela mulher tinha na alma uma amargura. Escuta bem, a amargura que ela tinha, a arrogância que ela tinha, está nos primeiros versículos. Ela era arrogante, era uma mulher presunçosa. Isso que ela carregava no cântaro, ela carregava os pecados que trazia da sua casa, porque era uma mulher que não somente tinha aqueles 5 maridos, que nenhum deles era o seu próprio marido. Era uma mulher que carregava no cântaro a arrogância, ela carregava o pecado, ela carregava a ignorância. Dentro daquele cântaro tinha uma confusão teológica na vida daquela mulher. E Jesus Cristo, ele foi para quebrar todo esse fardo pesado e dar a ela, aleluia, uma nova vida. Glória a Deus. Aleluia. Fala para o seu irmão assim, tá uma Aleluia. espetadinha nele. Se ele não gostar, você repete de novo. Aleluia. Hoje, eu e você vamos sair daqui sem esse canto. Hoje nós vamos sair sem esse canto. Mexe de novo com ele, cara. Olha, é pesado, mas mexe com ele, cara. O canto da arrogância, o canto da prepotência, Prepotência, o canto da ignorância, ignorância, de uma falsa teologia, uma falsa de uma vida teologia, promíscua. Você não está ofendendo ele, você só está falando e profetizando. Aleluia. De uma vida que não andava reta com Deus. Você hoje vai sair daqui com seu cântaro, aleluia, cheio da graça, cheio da virtude, cheio do poder de Deus, na hora certa, no momento certo, independente das humilhações que você tem passado. Deus vai te pegar lá embaixo, no meio de toda humilhação, vai te levantar e vai te colocar no altar da exaltação, para que o nome
não mata a minha sede. Você Aleluia. quer voltar aqui, mas eu volto para beber da água que jorra da fonte da vida. Aleluia. Eternamente na minha vida. Dentro do meu Glória ser. a Deus. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Quantos creem nessa palavra? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém que Deus falou com você? Glória a Deus. Deus falou conosco. Desde o começo. Quando eu dobrei meu joelho aqui, eu ouvi um louvor que estava tocando de Israel. Prevalecia. Na frente seguia. Aleluia. Glória a Deus. E eu ouvi dizer que Deus faz milagre. Deus tem um milagre para alguém aqui nessa noite. Se você crer, você verá a glória de Deus. Glória a Deus. Um milagre. E Deus me mostra uma casa. É uma casa. Glória a Deus. É um milagre dentro de uma casa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Chega em casa nessa noite e fala para Satanás. Não é que ele vai estar lá na sua casa. Fala para ele. Hoje eu vim da igreja. Meu Deus. Eu deixei um canto lá. Glória a Deus. Aleluia. Nunca mais eu vou carregar esse canto comigo. É interessante que essa mulher sai numa disparada. É verdade. Ela vai a Samaria, numa disparada na cidade, anunciar que ela teve um homem que revelou toda a sua vida. Aleluia. Toda Samaria creu em Cristo. Aleluia. Aleluia. Deus faz milagre. Amém, Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a nossa vida. Aleluia. Agradeço por essa oportunidade. E que Deus possa continuar abençoando esse ministério. Esse ministério continue firme. Aleluia. Cada dia mais desejoso da palavra de Deus. Irmãos, eu tenho vivenciado, visto tanta coisa. Vejo, escuto. Está nos faltando é ter entendimento mais da palavra de Deus. Palavra de Deus. Ó, escuta, pastor, com todo respeito. Vai passar os céus, vai passar a terra. Eu sou pentecostal, eu gosto de pular no mistério, eu gosto de fogo, eu gosto de gira, eu gosto. Porque hoje eu estou com os cabelos brancos, a gente vai ficando um pouquinho mais encostado. Né? Gosto de tudo isso. Vi uma vida muito buscando os dons espirituais. Mas a Bíblia diz que vai passar revelação, vai passar visão, revelação. Mas a palavra Não passará. Aleluia, Jesus. significa que se você não tem visão, tem palavra, você tendo palavra, você consegue alcançar as visões. Se você não tem revelação, se você tem a palavra, você consegue encontrar as revelações. Se você se sente frio, abatido espiritualmente, se você buscar na palavra, você vai se restaurar espiritualmente. Vai passar tudo. Menos a palavra de Deus. Ela não passa. E eu vou ficar com a palavra de Deus. Porque é ela que me garante a minha salvação. Amém, igreja? Amém. Fique com a palavra do Senhor Jesus. E ela vai garantir a sua salvação. Amém? Amém. Não fique aí como nós temos visto pessoas buscando um monte de coisa. Já viu aquele crente que fala assim, me dá isso, me dá aquilo, me dá um carro, me dá uma casa, me dá uma porta de emprego, me dá um bom salário, me dá uma boa conta bancária, pede tudo isso. Aí Deus olha para ele e fala assim, meu filho, você esqueceu de pedir uma coisa essencial para você ter tudo isso. É me buscar primeiro. Aleluia. Eu peço tanta coisa e esqueço de buscar pela minha vida espiritual. Escuta, se Deus tiver tudo isso com a sua vida espiritual abalada, batida, bagunçada, escumbelhada, domingo você não vem para a escola dominical. Sábado você não vem para a consagração. Porque o que você almeja é só isso. Que a pessoa almeja é só isso. Mas se você falar, Senhor, eu quero em primeiro lugar buscar o reino dos céus. Porque a tua palavra diz que buscando o reino do céu, as demais coisas o Senhor me acrescentará. Amém. Amém, querido? Que Deus possa continuar abençoando o missionário. Muito obrigado.